Vem chegando, tá começando o Que Nem Tu. Esse é mais um episódio do podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Se você tá no YouTube, vai deixando o like. Não esquece também de comentar e aumenta esse som da verdinha, porque, Karine, acho que nem todo mundo sabe, mas assim, nós dois crescemos na grande região da Barra do Ceará, né? Sim! E hoje a nossa convidada tem uma grande história. É uma pessoa que transforma aquele território e Exatamente. acaba nela, que vai unindo assim. Exatamente. Depois da vinheta, a Karine diz mais quem é a nossa convidada. Nossa convidada de hoje, ela é bailarina, coreógrafa e uma pessoa que transforma vidas e realidades. Através da arte, da cultura, ela modificou a vida de várias gerações, porque são mais de 40 anos em que ela transformou um sonho em realidade e fez um trabalho muito forte e transformador mesmo, assim. Ela tinha o sonho, quando ela tinha 7 anos, de trabalhar com arte. Persistiu e transforma hoje muitas crianças em bailarinos, em artistas, músicos. Anália Timbó, seja bem-vinda ao Que Nem Tu. Estamos muito felizes de você aqui hoje. Muito agradecida pelo convite, por essa oportunidade da gente estar aqui podendo contar um pouco mais, né, da nossa comunidade, do nosso Vila Velha. Na verdade, a Vidança, quando se fala em Vidança, fala-se numa comunidade, no Vila Velha, que a gente cresceu ali também, na Barra do Ceará, vindo do interior. Achei interessante quando você disse que eu tinha um sonho. Na verdade, eram 2 sonhos. Eu queria ser freira. Pois é, eu já ia perguntar, Pois é. porque quase que não vira bailarina, mas você chegou aí a Queria começar... ser freira, entende? E aí eu achava muito lindo as freiras nas ruas, né, assim, no interior, que ficavam distribuindo as comidas, né? E aquelas imagens das pessoas, né? E a gente também era beneficiado na época, né, enquanto criança. E aí, depois que eu vi a televisão, que eu vi os programas, aí eu queria ser artista. E aí eu fiquei num conflito. No dilema. Mas aí o destino me trouxe mesmo, assim. Saí do interior, vim para a capital, e aí fui morar pertinho do SESI. E lá, pertinho do SESI, o nosso coração, da família Timbó, pôde ser mais feliz, né? Porque não só a mim, não só eu, como as minhas irmãs e o meu irmão, nós somos bailarinos formados pelo SESI, quando, em 74, o Dr. Tomás Pompeu de Souza Brasil Neto criou a primeira escola de arte para filhos de operários da comunidade. E a gente morava ali, no entorno, né, na comunidade ali da Barra do Ceará, e trouxe o professor Denis Grey, que era do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, para montar essa escola. E aí, quando eu cheguei no SESI, que eu vi, eu queria ser atriz, aí eu ia me matricular no teatro. Quando eu cheguei, vi matrículas abertas para o balé. Eu não sabia o que era, né? Eu tinha o quê? 15, 16 anos. E ali eu matriculei a mim e os meus irmãos. E aí houve todo um processo seletivo e nós entramos. E a nossa história se confunde, sim, né, com a história da Vidança, com a história da comunidade, porque nós crescemos ali. E depois de 3 meses é que eu fui dizer para minha mãe para onde era que eu levava todos os dias os meus irmãos a pé até o SESI para fazer aula. Mas por que você não tinha... A sua mãe tinha alguma resistência? É porque, nesse tempo, fazer arte, essas coisas, não, entendeu? Não era bem-vindo, a gente não tinha oportunidade, a gente não era isso que dava dinheiro, não era isso que dava estudo. Mas a mãezinha, ela sempre foi muito presente, mas era muito arriscada, ela saía e deixava as crianças comigo, né? Os meus irmãos, né? E aí, assim, esse sonho eu fui transferido para eles. Eu não sabia se ela ia aceitar ou não, se ia deixar ou não. Então, eu levava, a gente ia, era uma caminhada de uns 15 a 20 minutos, e a gente ia durante 3 meses. Aí, quando teve uma noite artística, eu levei a mãezinha. E aí, assim, aí pronto, né? Deu tudo certo, encantou. E até ela passou a entrar também lá no SESI, participou da flauta, do coral, e teve, depois de 1 ano, mais ou menos, teve uma noite artística que era da família Timbó, porque éramos 5, né, as 4 mulheres, e mais o meu irmão, que dançava também, e a minha mãe, que era do coral. E aí o Denis Grey preparou uma noite artística, porque no SESI todos os meses tinha noite artística, onde a gente apresentava, todas as linguagens artísticas eram apresentadas. Eu fazia parte tanto do balé, quanto da orquestra também, e fazia parte do teatro.
E aí, como tinha a nossa família, a família Sampaio também, eram 2 famílias onde os filhos, a maioria fazia parte do SESI, em especial da dança, do balé, e aí eles prepararam noites artísticas com essas famílias, e a Vidança, a família Timó estava lá presente, foi muito lindo. E foram 4 anos de SESI, onde a gente aprendeu a viver e a realizar e a ter certeza de que o que a gente sonha, o que a gente quer, a gente consegue, né? É só ter persistência e não desistir. Foi isso que aconteceu. Mas, Anália, eu fiquei pensando aqui que você poderia levar essa paixão apenas para você mesma, né? Mas a impressão que eu tenho é que logo do começo tu já tinha uma intenção de ajudar a outras crianças que nem você a também se apaixonarem por balé. É esse início lá no SESI que tu já desperta assim para esse contexto social do quanto a arte ela é importante também para transformar a vida de algumas pessoas? A mãezinha, ela ajudava muito, né? Nós somos uma família humilde, meu pai, quando casou com a minha mãe, ela morava numa casa de taipa e tinha 1 quilinho de cada coisa, 1 quilo de arroz. E aí foi sobrepondo os desafios e foi construindo, né? E ela sempre ajudava, ela sempre dizia, onde come 1, come 2, 10, 20, 30. Então, as pessoas que passavam na porta da gente, ela sempre chamava, mesmo que só tivesse o nosso, mas ela fazia essa divisão. E eu sou a quinta de 4 irmãos que vieram primeiro, 4 homens, né? Então eu cuidava assim dos meus irmãos e das minhas irmãs. Então tudo de bom que eu queria para mim, eu queria para eles, né? Eu cuidava deles. Então quando eu tive a oportunidade de entrar no SESI e fazer e poder levá-los, foi a primeira coisa que eu fiz. E ali o nosso sonho foi crescendo. E eles depois foram, né? Hoje o meu irmão é primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A Chica tem uma escola, né, de dança, de balé lá no Rio de Janeiro. A Socorro está aqui comigo, também na dança. E a Regina, que é folclorista, né, é terapeuta e é bordadeira, né, seguiu a minha mãe enquanto artes manuais. E aí, assim, a gente fazia isso, eu dava aula para as crianças, eu fazia aula no SESI, eu chegava em casa, eu ficava na calçada, ensinando as meninas, as vizinhas, porque elas não podiam, né, elas não podiam estar lá, elas não iam, mas eu ensinava. E isso foi crescendo, né, essa troca, esse desejo de fazer com que as pessoas também tivessem as oportunidades que eu tive. Eu cheguei morando ali no Pirambu. Eu poderia hoje ter me tornado... A prostituição estava numa crescente muito grande. Uma jovem, bonita, não é? Os olhos claros e tudo. Então, na flor da descoberta da vida, de querer ter as coisas, de desejar, né? Ter uma vida boa, melhorar de vida. Mas o SESI me ajudou a sobrepor todos esses desafios, não só a mim, como as minhas irmãs e os meus irmãos também, em muitas famílias que lá estavam, né? E de aluna, eu fui conquistando e passei a ser professora do SESI. Eu trabalhei 23 anos como professora do SESI na Escola de Arte, de Dança, né, de dança neoclássica do SESI. Foi aí que eu montei a Vidança. Anália, e assim, quando você chega no SESI, você chega para matricular teus irmãos. Eles começaram primeiro do que você, é isso? Porque quase aí que tu perdeu essa oportunidade. Como foi? Então, eu matriculei os meus irmãos, mas tinha um teste. E no dia do teste, eu não pude fazer. Levei os meus irmãos, mas no dia, porque era tudo separado por idade, não é? Então, eu levei, mas eu não pude fazer no dia, porque a minha mãe viajou, foi para o interior, e eu tive que ficar com os meus irmãos. Daí eu perdi o teste. Mas eu já estava no SESI fazendo ginástica rítmica. Era uma ginástica que era meio que dança, né? E aí, o que é que aconteceu? O professor Denis pegou essa turma, que era de meninas também, nessa idade, de 16, 17 anos, e começou a dar aula para a gente à noite, né? Que era dança moderna, nesse tempo era a dança moderna, e foi transformando esse grupo em dança moderna. E aí, com 2 anos, eu não fazia o balé clássico, porque eu não tinha feito o teste. Minha irmã passou, minhas 3 irmãs. O meu irmão, o Chico, ainda não tinha entrado. E aí, quando foi com 2 anos, eu tive a oportunidade, assim, porque a menina que fazia a fada, a Cinderela, era minha irmã, a Chica. Quem fazia a fada era a Angelita, e ela sofreu um acidente no joelho.
Ela fez a estreia e fez uma cirurgia. Só que já ia começar de novo os espetáculos, a apresentação, o ano, aí ele pegou e disse que eu ia fazer aula de balé, porque eu tinha que aprender a fada para dançar com 1 mês. Né? Aí eu fui morta de feliz, era tudo que eu queria na minha vida, né? Porque eu ficava lá assistindo às aulas, e eu assistia, escutava, via, de trás das cortinas também, porque o Denis não deixava a gente ver muitas coisas, né? Só quem, na hora da aula, não podia. Mas o fato é que e isso deu certo, eu fui fazer aula de balé, e aí consegui aprender, né, o papel da fada, em menos, assim, 1 mês e pouco, porque foi, acho que em março, abril, quando foi em maio, foi a estreia. Né? Lógico que, no começo, eu só conseguia decorar as deixas, né, a música da minha entrada, porque no balé, no repertório, a gente aprende a música toda, numa melodia, que você consegue saber todas as entradas de todos os personagens. Né? Mas, quando eu estreiei, eu tinha decorado exatamente a melodia, a forma da minha entrada, porque eu tinha que ser muito perfeita, assim, né? Muito tecnicamente, e eu não tive tempo hábil para isso. Mas, assim, para mim foi lindo, né? E meu professor também, na época, ele elogiou, porque foi um desafio que eu consegui superar. E aí passei a fazer balé também, entendeu? Aí fazia dança moderna, fazia o balé clássico, também era monitora de teatro, porque também entrei no grupo, passei a ser assistente do professor de teatro. Todas as linguagens que Todas deixavam... as linguagens nossa, a única que eu desisti um pouco antes foi a música, porque eu tinha que fazer uma escolha, até por conta das apresentações, porque as noites artísticas era a apresentação das linguagens, né, das atividades artísticas que o SESI disponibilizava e tinha. Então, teve uma vez que coincidiu a orquestra e o balé. E aí eu tive que escolher, né? Então fui para mais, porque o meu coração batia mais forte mesmo, que é, né, o teatro e a dança. E isso foi muito importante, essas vivências foram muito importantes para a minha formação enquanto ser humano e enquanto artista. Porque depois que o SESI acabou, né, o convênio, e aí as coisas foram mudando no sentido de algumas linguagens não poder mais ter, pelo contexto todo da época. Né? Mas a dança passou a existir, mas como dança, não como balé clássico, porque como dança moderna, como dança contemporânea, como dança neoclássica, na verdade. Porque o balé clássico era um recurso muito alto, né? O investimento nas sapatilhas, nos uniformes, e isso o SESI estava numa transição que teve que fazer essas mudanças. Porque, e só para eu entender o contexto de ano, assim, esse é um período em que a ditadura estava em vigor, né? Mais ou menos, porque estou falando assim, o primeiro espetáculo do Vidança era Lá Vem o Brasil e Liberdade Já. E aí eu dançava o hino nacional. Gente, eu estou mudando assim porque veio, né? Então, não, ótimo. Pode. Eu lembro que a Fafá de Belém também tinha gravado o hino nacional. E aí eu incluí no espetáculo, só que a trilha sonora não podia estar ligada à trilha sonora do espetáculo do Vidança. Ela estava solta, porque eu fiz a estreia, dancei o hino nacional, quando foi no outro dia eu tive que tirar. Entendeu? Porque aí vem a fiscalização, vem todo um processo, né, de investigação mesmo. Então, eu não dançava. Quando eu dancei no SESI, no dia da estreia dos 45 anos do SESI, eu fico confundindo SESI com Vidança, dançamos o Liberdade Já, mas sem o hino nacional, entendeu? Porque havia um questionamento em relação à apresentação. Exatamente. Porque as músicas eram, a gente só dançava se as músicas fossem aprovadas e tudo, né? E a Vidança passou por um processo nesse sentido de... A gente deixou, por exemplo, a Vidança foi o primeiro grupo de dança que saiu de dentro de uma sala de aula e abriu as portas e foi dançar nas ruas, dançar nas praças, né? Fazer pedágio para poder fazer os espetáculos, foi dançar as músicas que não eram as músicas convencionais das escolas, do clássico, que é muito maravilhoso, mas dentro de mim tem um ser que impulsiona e que quer viver coisas que a minha infância não me possibilitou e eu queria ver, saber, conhecer. Então, a arte, a dança, o balé, o teatro, tudo isso possibilitou a gente trabalhar em cima de um contexto mais questionador e não é questionador pelo questionador, mas mostrar o que
o que é que a gente, enquanto artista IC, pode ser e pode ter autonomia dos nossos gostos, das nossas falas, das nossas criações, e que a gente precisa, sim, ter liberdade. Com a liberdade e a autonomia, a gente consegue crescer, né, e ter mais qualidade de vida e mais autonomia. E, Ana, o que te leva a fundar a Vidança? O que te moveu na época? Então, foi isso. Por exemplo, o SESI, eu era funcionária do SESI. Os meus irmãos, o doutor Pompeu, eu era mais... Eu não digo que eu era mais velha, eu digo que eu nasci primeiro. Não sou mais velha, eu nasci primeiro. Né? E aí eu tinha que cuidar, sim, meu pai separado da minha mãe, né? Teve que separar, enfim. E eu tinha que ajudar a minha mãe, mas também por escolha, né? De ficar aqui. E aí a Chica, o Chico, elas foram para o Rio de Janeiro, né? Com a ajuda do doutor Pompeu. A Chica se formou, o Chico também. E o Francisco, e eu fiquei aqui. A Socorro ainda era de menor, a Regina. Então, eu fiquei com os meus irmãos mais novos, né? Porque são 10 filhos, 5 homens e 5 mulheres. E eu sou a quinta, então os meninos, meus irmãos mais velhos, que nasceram primeiro, também foram para o Rio, para São Paulo, para buscar sobrevivência e ajudar a gente, porque a gente perdeu, a gente morava ali na leste, o que hoje é leste-oeste, a gente não tinha casa, entendeu? Nós perdemos, né, a casa porque não tinha como pagar. Foi o doutor Pompeu que ajudou a nossa família, foi ele que quando a gente ia embora, porque meu irmão ia levar a gente para o Rio, foi ele que chamou a assistente social e mandou visitar a nossa casa, foi ele que deu essa oportunidade. E quando o SESI, quando o doutor Pompeu deixou de ser o presidente, não foi reeleito, isso foi mudando também. E o SESI, ele manteve a dança, né? E aí eu fui assumindo, porque teve outras professoras, mas até que eu cheguei a assumir a escola, só que eu não tinha autonomia, eu não tinha liberdade de fazer o que eu acreditava enquanto artista, enquanto arte, porque o balé clássico, ele dá a técnica, mas para mim era muito mais do que isso, né? Eu vivia e vivo numa comunidade onde não é só dor, mas tem dor, tem sofrimento, tem necessidade, que a gente precisava dizer isso para o mundo, né, de uma maneira lúdica, para as pessoas se encantarem e perceber que a gente pode transformar, né, que a gente merece ser transformado, né, que a gente precisa ter essas oportunidades. E aí, para eu dançar, eu podia dançar lá no SESI, tudo podia fazer, mas eu não podia ir para dançar fora, eu não podia fazer apresentação nas praças, eu não podia fazer apresentação em festival, não podia fazer. Por quê? Porque era a instituição, eu estava, não, assim, representar o SESI nesse momento tinha que ser do jeito que eles determinavam, né? E aí não era isso que eu queria, não era isso que eu pensava. Então eu criei o Vidança, peguei as meninas do SESI, e aí conversei com as mães e tudo, né? E formei o grupo. E não quis botar o meu nome, porque normalmente nessa época as academias tinham muitos seus nomes, né? O Vidança, quando nasceu, eu juntei a Anália Timbó para mim, grupo Anália Timbó, não era, eu não me sentia confortável, não era a mim que eles tinham que representar nem defender, muito pelo contrário, é o sonho de cada um que tinha que estar ali presente e sendo representado por eles, por nós, né? E aí eu saí buscando e juntei o nome Vida e Dança, aí ficou Vidança. Assim, nesse desejo de poder levar essa arte, de levar a mim também, enquanto artista, e aos meninos e às meninas, né, da periferia, para outros mundos, para conhecer outros mundos e ter autonomia, eu criei a Vidança. Foi nesse intuito, né, de levar e de trazer para a comunidade o que a gente tem de merecimento. Quando você resolve montar o Vidança, assim, ela poderia ser uma escola tradicional de dança, em que as pessoas vão lá, pagam a sua mensalidade e garante essa estrutura, né? Só que você escolheu uma escola diferente que tinha esse aspecto social muito forte. Mas para isso acontecer, precisava de uma estrutura além do desejo. O que é que foi preciso você garantir para estruturar essa escola? É interessante assim, essa pergunta, porque realmente precisava de tudo isso. Mas quando eu digo que o SESI foi um porto para mim, né, para a minha família, para muitas famílias, porque eu era aluna, depois passei a ser professora, e eu realmente usava a sala do SESI, depois que eu montei o grupo com as alunas do SESI. Então, eu preparava o espetáculo para o SESI, fazia as estreias do SESI. E aí, depois, quando eu queria viajar ou dançar ou fazer uma coisa mais
mais à vontade no sentido de ir para as praças, de montar um espetáculo para o teatro, entende? Daí a Vidança, aí montei a Vidança para isso. E o SESI não podia, eu não precisava pedir autorização, não precisava, mas eu também não estava trabalhando no horário do SESI. Ao mesmo tempo estava, porque eu estava dando aula e fazendo os espetáculos, mas eu montava os espetáculos, fazia as histórias do SESI, né, todas as noites artísticas, e as meninas, um grupo reduzido, a gente foi fortalecendo, junto com as famílias também, para que o Vidança pudesse dar continuidade. E aí, paralelo a isso, eu passei a morar, né, eu mudei de casa, então aluguei uma casa, e aí botei uma sala de dança, onde eu morava lá, e aí eu atendia né, a comunidade, numa outra comunidade, mas o SESI, eu levava as meninas do SESI nos horários de final de semana, porque no SESI não podia dar aula no final de semana, não podia ensaiar, e bailarina ensaia na madrugada, né, não tem hora de jeito nenhum. E assim nasceu essa escola, nesse estilo mais ou menos convencional, que não era uma convencional por conta da própria linguagem que a gente usava, né? E isso ajudou muito. Então, o SESI para a Vidança foi realmente um porto no sentido de acolher, e dali sair. Eu saí do SESI enquanto artista, continuei e estou continuando na comunidade enquanto artista e dando para a comunidade o que eu recebi, né? Agora, quando você diz assim, o que é preciso? Realmente, financeiramente, se precisa, mas de uma coisa que foi muito importante, era a colaboração das meninas e das famílias. Porque, nessa época, as coisas não eram tão fáceis, né? Assim, você fazer aula de dança, você ter uma oportunidade de viajar, de aprender, de botar seus sonhos em cena, era mais desafioso do que hoje. Hoje nós temos muitas escolas, muitas oportunidades, muitos projetos, muitos editais, né? O mundo todo está voltado para essa periferia que quer desenvolver, que quer aprender, que quer se transformar e que quer mudar a sua vida através da arte. Isso é maravilhoso. Antes, não. Né? Ou você pagava ou você não fazia. No meu caso, era assim. Eu fiz por conta do SESI. Quando acabou, eu ficava assistindo, escutando a aula no Teatro de Alencar, debaixo da escada, porque eu não podia pagar. Então, assisti a aula da Maria Amélia, de dança moderna, que era maravilhosa. Dia de sábado, dia de terça e quinta eu não podia, porque eu estava trabalhando, e eu ia dia de sábado de manhã assistir. Assistir não, vírgula. Escutar. Não podia entrar, mas eu entrava, né, furava o cerco, enfim, ficava debaixo da escada, porque antes da reforma, a sala de dança era na parte de cima e tinha uma escada. E eu me recordo muito assim da voz dela, sabe? E o meu corpo fazia o que eu conseguia perceber do que ela dizia, do que ela fala, né? Porque eu não sabia o que é que ela estava dando aula. Então, nessa época, era muito, muito desafioso, mas a perseverança e a ajuda, sim, das meninas, porque queriam também, e as famílias, porque eu também não fazia nada sem ter um contato, sem falar. Até no SESI eu tinha 160 alunas, né? Eu dava aula de manhã, de tarde e à noite. Então, foi um mundo, foi um universo que, durante 23 anos, a gente construiu e aprendeu, desenvolveu o nosso ser enquanto pessoa, mas enquanto artista, enquanto periferia que eu buscava uma identidade. E essa identidade ela veio porque eu tive muitas oportunidades. Eu era do folclore, eu morei no interior, entendeu? Fazia como é que hoje em dia chama de guisado, né? Mas a gente fazia brincadeirinha de panelinha para poder fazer comida. Eu fazia isso com as crianças, com as meninas, porque nessa época ali o mangue era só mangue, dunas e o SESI. Não tinha leste-oeste. E o clube de regatas, não é? Então, a gente ia para o meio da mata dançar, explorar as dunas, né? Aí levava as comidas para se fazer lá, entendeu? Era um mundo, era um universo que eu fui explorando intuitivamente. Eu não disse, eu vou botar um projeto social. Na verdade, eu sou resultado de né, que não tinha essa conotação, né, que hoje tem. Então, minha família, nós somos resultado de um desejo de um homem, né, de um engenheiro, que era o Dr. Tomás de Souza Pompeu, Brasil, né, de melhorar a qualidade de vida da população da periferia, filhos de operário. Eu não era filha de operário, mas morava ali, e ele deu para a gente essa oportunidade, e assim a gente foi fazendo. Hoje, a Vidança continua lá no Vila Velha,
tem vários desafios, problemas, né? Hoje eu escutei uma coisa bem interessante. A menina disse: eu estou cheia de problemas. Menina, tu não está cheia de problema, não. Sabe quem que tem problema? É quem está no hospital, que não está podendo, que está com sonda, que fez cirurgia. A gente tem, sabe o quê? São desafios. Eu digo, olha, é isso, nós temos desafios, né? Porque esse desafio a gente vai sobrepondo e vai melhorando, e vai aprendendo, e vai... Não é educando, mas a gente vai crescendo e evoluindo, tanto espiritualmente quanto profissionalmente, nessas possibilidades de desenvolver esse desafio de uma maneira mais conduzida com amor, com determinação, com perseverança, com mansuetude. Né? Ele deixa de ser um problema e passa a ser um desafio, porque a mansuetude tem que estar junto, tem que estar presente, né, no coração da gente. Porque, você imagina, eu vim, sim, de uma família que meu pai tinha 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha, carne não tinha, né? E aí, como é que a gente ia sobreviver? Se a gente ficasse brigando, discutindo e querendo comer o que o outro... Né? Então, precisa, sim, ter mansuetude, que as coisas elas acontecem. Eu sei que na hora do sufoco vem o medo, vem o desânimo, vem várias coisas, mas a gente precisa fechar os olhos e ter fé no sentido de perceber a sua força, de dar continuidade para os seus sonhos. A minha mãe dizia assim que quando ela foi lá no SESI, chegou para a professora, para a Jane Blaus, que era também do Rio de Janeiro, ela disse: essa menina só quer coisa que não é para ser dela. Essa menina só quer fazer o que não é para ser. Essa menina junta todo mundo, faz as coisas, não sei o que. Ela dizia assim: dona Nália, deixe. Isso é o sonho dela. Ela está se construindo. Eu me lembro que ela dizia que ela está se construindo. E a senhora vai ver como vai ser, né? Vai ser pior. Ela dizia assim, que pior era se eu tivesse... Ela dizia com as palavras dela, que se eu ficasse nas esquinas ou parada sem fazer nada, não é? Então, é isso. A fé que eu digo no sentido da perseverança e de você acreditar que você pode, né? Que você... Mas também precisa. É legal, é de bom você ter alguém que chega ali perto de você e diga: no que é que eu posso ajudar? Olha, você não está só, vamos aqui, senta aqui, né? Ali nesses mais de 40 anos da Vidança lá no Vila Velha, eu imagino que você também viu Vila Velha em diferentes momentos, em diferentes contextos, em diferentes realidades, porque de 81 para cá muita coisa mudou em Fortaleza e em Vila Velha não foi diferente, assim. Então, como é que tu descreve esses mais de 40 anos do bairro em si? Você me fez lembrar de uma imagem, né? Que eu saía... O SESI é muito... a gente atravessava para ir para o Vila Velha, para não ir pela pista, que era maior o percurso, né, que era mais longe. A gente atravessava o campo do ferroviário, né? E aí eu atravessava e saía em direção do pôr do sol, certo? E aí lá ainda não tinha as casas, tinha o quê? As salinas, muitas árvores, e as casas sendo construídas. A sensação que eu tinha é que eu ia chegar perto, e era final de tarde, porque eu saía do SESI, né, final de tarde, o pôr do sol, aquela coisa prata, aquele amarelo transparente, parecia que eu ia chegar pertinho do pôr do sol. Aí a Anália, uma amiga minha, Ângela Linhares, minha amiga mestra, que me orientou muito, que me ajudou muito, ela disse: Anália, não posso ir, não, eu vou para o Vila Velha. E onde é o Vila Velha? Eu disse: Ângela, tu vai na direção do pôr do sol, porque é bem pertinho do pôr do sol. Aí ela dizia: como é? Eu digo: não, eu saio do SESI, eu vou andando, e quando eu vou chegando, aí tem as salinas, tem aquelas árvores, aquelas dunas, aquelas areias, e as salinas, né, prata, assim, a sensação, e o sol se pondo. A sensação que eu tinha, que eu ia chegar pertinho do pôr do sol. E as crianças, quando elas me viam, né, com o passar do tempo, elas me viam e já corriam, né, para me abraçar e tudo. Ali eu sentava, ali a gente brincava, juntava pedra, pegava as pedras de sal, ficava brincando e fazendo arte no sentido né, de vivenciar as situações delas. Ali eu escutava as histórias, né, ali eu ia conhecendo as famílias, até que eu tive a oportunidade de... O SESI também tinha um programa lá que era de resiliência, e as assistentes sociais, né, trabalhavam com as meninas, e elas me levavam. Eu tinha sofrido um acidente e não estava podendo dar muitas aulas, e elas me levavam para
ficar junto com as crianças e desenvolver, né, movimentos e tudo. E é só que a gente fazia isso na areia, porque não tinha sala, era casinha, casa de taipa, né? E eu fazia isso. E assim a Vidança foi crescendo nessa comunidade dessa forma e foi se transformando. Aí veio o primeiro conjunto, veio o segundo. Conheci a Glória, que é do CIS, que é uma líder comunitária, que fez um curso de animação cultural comigo lá no SESI, pelo Dragão do Mar. E aí foi, né, também eu já estava indo pelo SESI no Vila Velha, e aí fui lá no centro comunitário que estava sendo construído. E lá eu passei aí aos sábados e eu levava os meninos e as meninas, né, do SESI Vidança, que se confunde muito, para me ajudar, porque eram muitas crianças. Ali, olha, a gente banhava, lavava os pés, passava pente fino, porque, né, as crianças tinham muito piolho, né? Levava shampoo, fazia. Aí depois ia dar recreação, porque eu não podia dizer que era aula de balé, né? Mas era, né? No sonho delas era. E aí a gente fazia atividades. E aos poucos a gente foi construindo, né, uma sala lá em cima, nesse centro comunitário, junto com a comunidade lá. E a Vidança foi crescendo ali. A gente foi formando as crianças, chamando, porque as crianças... E era assim, que nem eu, né, que nem meus irmãos, largados porque era isso, a gente não tinha opção, só tinha a rua para brincar, era saudável num determinado tempo, depois não. Então, as crianças, quando eu estava lá no Vila Velha, lá no CIS, as crianças iam todas enlambuzadas, de barro, da lama do mangue, e elas vinham correndo com medo. Por quê? Porque os meninos, os mais adultos, corriam atrás dela e ficavam trocando para brincar com elas, né, com bombom, para elas tirarem a calcinha, entendeu? E aí isso chegava, né? E aí até, como, meu Deus, aí chamava, a Glória vinha, a gente conversava, como que a gente pode trabalhar sem... porque as mães, as famílias, elas eram muito desabrigadas também, né? E aí a Vidança foi conduzindo, trazendo de que forma os meninos para dentro da Vidança. A minha linguagem era teatro, dança, artes manuais, a leitura, mas capoeira, percussão era o meu sonho, mas eu não sabia. Aí eu fui atrás de amigos para poder segurar esses meninos lá na Vidança, né? Porque a dança, o menino não podia fazer balé, não podia fazer dança, não é? E aí isso foi transformando essa realidade também, né? Nesse sentido. E, enquanto isso, eles iam se tornando jovens, adultos, e a gente, enquanto Vidança, começava assim, dava continuidade à mudança dessa comunidade, dando a ela, para o jovem, para a criança, esse sonho de ser artista, mas também o caminho, o percurso de dizer, ó, você pode até não ser bailarino ou músico, mas você pode conseguir a faculdade, estudar, e aí a gente ia conduzindo isso. De uma maneira muito simples, né? Se eu disser para você que eu, como é que eu disse, eu desenhei tudo antes, eu não desenhei, a Vidança foi sendo desenhada, né, pelo meu desejo de continuar, de ficar aqui, de buscar a identidade da gente, minha enquanto artista, enquanto cearense, né, enquanto nordestina, do nosso povo, da nossa raiz, das nossas origens, que nessa época essas coisas não tinha, né? Tinha o folclore, tinha o balé, tinha isso, as coisas tinham jazz, né? Mas a Vidança vinha numa outra proposta, mas muito intuitivamente, né? Porque eu também, eu não tenho formação acadêmica. Eu sou formada dentro de uma comunidade com o viver, com o saber, com o fazer do dia a dia nesses 44 anos. Anália, e o que é que muda, assim, a gente está fazendo meio que uma viagem no tempo, e você está lembrando aí dessa Vidança do início, muito incipiente, desse grupo que vai chegando e que vai vendo as coisas se transformando. Qual a principal diferença que você vê dessa Vidança desse momento para a Vidança hoje? Bem, a diferença que eu vejo, que vocês estão me ajudando a viver, né? Porque relembrar é viver, é ser feliz, né? De novo, é que antes a gente era mais simples, eu tinha a sensação de que eu não precisava tanto recurso, tanto material, sabe, tanto espaço para fazer o que a gente fazia. Aí começaram os editais e a gente foi crescendo, e eu crescia sem, eu sei que era imprudência minha, mas sem dar conta de que eu precisava dar qualidade
na parte, como é que eu posso, estrutural. Porque enquanto técnica, enquanto metodologia, assim, eu com certeza o Vidança, para mim, era o melhor, né? Para mim, para a comunidade. Foram criadas métodos, formas, porque não era a academia, né, que ia me dar aquilo que eu estava vivendo e sentindo na pele, que vivi a dor e a transformação dessa dor, enquanto artista e enquanto ser humano. Então, fazer essa coisa desenfreada, como às vezes algumas Nália, deixou, tu faz, não quer saber. Eu digo, minha mãe sempre dizia, sempre cabe mais um. Mas agora eu percebo muito, assim, a gente precisa, sim, de ter um espaço. A Vidança, eu fui deixando crescer e fui acolhendo. Porque você imagina alguém que chega pedindo comida ou que chega pedindo para fazer aula, eu sempre achava um lugar, um espaço, alguma coisa para dar para elas, para não deixá-las fora. Porque a gente viveu muitas situações e vive muitas situações delicadas, né, ali na comunidade. Mas a comunidade não é só essa violência, né? Que o bairro Vila Velha é isso. Mas você acredita que a gente faz cortejo nas ruas, a gente faz apresentações, né? A gente senta nas calçadas, borda, canta, dança e vai minimizando essa violência ou essa fantasia de tanta violência que a própria comunidade, que a gente coloca, né, pelo medo. Porque acontece as coisas, mas não acontece só lá, né? Mas lá tem muitas mães psicólogas, mães assistentes sociais, mães bailarinas, mães empresárias, empreendedoras, que não abandonaram a casa porque ali foi o sonho delas construído. Elas construíram, cada tijolinho que foi colocado ali, foi ela. E você sabe que, nessa época, eram elas que construíram, não eram nem os homens, né? Eles estavam, alguns, talvez nas calçadas, outros trabalhando, bem diverso, né? Mas a casa é no nome dela, né? E não era só ela também que construía, lógico. A família, os filhos, eles vinham, então era um mutirão. E lá na Vila Velha tem muitas lideranças que construíram essa comunidade. A Vidança veio, eu cheguei como uma liderança diferenciada, até achar que eu sou liderança. Na verdade, eu sou muito mais, sim, o aprendiz de uma comunidade que aprendi, sim, a sobreviver e a viver e a encontrar a felicidade dentro do simples. Mas que a gente precisa mudar, melhorar as qualidades da própria instituição, da escola, da comunidade, potencializar, né, com mais arte, com mais alimento, com mais cultura, com mais praças. Precisa dar uma beleza a mais, um colorido a mais. Porque, assim, a gente, quando entra em Fortaleza, é lindo a Fortaleza aqui, né? Mas a Fortaleza do Oeste, né? Como é? O Mangue. Eu vinha, e aí o Diego me perguntou, Anália, como é a Beira-Mar para ti? Eu digo, a Beira-Mar, para mim, é o Pirambu. Em 74, quando eu cheguei, que a gente ia de bermuda, de blusinha transparente, tomar banho, sabe, ali no arpoador, e não acontecia nada, era maravilhoso e é lindo. Para mim, é o pôr do sol mais belo que tem, é aquele pôr do sol ali do Mangue. Porque eu vi, assim, no interior, no sertão, a gente vê um pôr do sol. Na praia a gente vê outro. E no Mangue a gente vê e sente o sol que é nosso, que é meu, que é da minha comunidade, que é dos meus alunos, das famílias que lá moram. E vê a transformação dessa família que botou o primeiro tijolinho lá e que não abandonou com medo e nem por repressão. Persiste lá. E aí a gente precisa valorizar mais isso, né? Os empresários, o governo, né? A comunidade, a sociedade, precisa chegar mais perto. Às vezes me entristece quando diz assim, não vou, Vila Velha é muito perigoso. Eu baixo os vidros, eu ando ali, eu vou sem distribuir nada, vou para visitar, vou para olhar, vou para dançar, vou para levar alimento, vou levar cestas básicas, eu ando ali, né? A gente tem que ficar atenta, acontece. Na porta do prédio que eu moro, acontece.
Então, lá no Vila Velha também acontece, mas acontece coisas maravilhosas, né? Que a Vidança é testemunha disso, que a Vidança há 44 anos faz isso lá, cortejo, dança, música. Tem uma história, uma história verídica, né? Quando a gente estava... Posso falar? Pode. Quando a gente estava na época da pandemia, eu não viajei, eu fiquei, né, na minha casa, porque, quando iniciou a pandemia, eu ainda passei uma semana ensinando, dando aula. Não podia, tinha que ter fechado no dia 16 de março, se eu não me engano, né? E aí tinha que ter fechado, mas aí eu fiz de conta, né? As crianças vinham, nós conseguimos álcool, máscara, a gente ensinou a fazer máscara, a gente passou uma semana ainda trabalhando com essas crianças, correm esse risco, mas por uma coisa... preparando, né? Porque era importante, porque veio assim, não chegou avisando, ele chegou e pá, então corta, para tudo. Aí as crianças, tia, então amanhã a gente não vem, como é que vai ser o lanche? Como é que a gente vai lanchar? Como é que a gente vai almoçar? Eu disse, vai dar certo, você hoje não teve, amanhã você vai ter, só que você vai ter na sua casa. O primeiro dia não teve, não. O segundo dia não teve, o terceiro. Quando foi com uma semana, eu recebi uma ligação da Casa Brasil. Anália, tu topa? Porque a Casa Brasil dava uma parte dos alimentos para a gente, né? Ela não dava o dinheiro, ela dava os alimentos. Tu topa fazer e levar para as crianças, né? O Vidança aceita, lógico que não vai ser aberto, mas vocês vão fazer, se você topar, a gente vai ajudar vocês. E aí isso começou a criar grande movimento, não só com a gente, a comunidade toda começou, e a gente começou a fazer isso. E as meninas que estavam lá, que moravam no entorno, realmente elas ficavam mais, né? E aí, quando chegou um dia, uma das lideranças chegou para mim e ligou e disse, Anália, Rosária, disse, eu estou com um rapaz aqui que, assim, ele veio agradecer, veio de pedir para eu dizer para você, agradecer porque a partir do dia que vocês começaram a fazer e a distribuir os alimentos e a levar, nesse dia eles iam invadir os mercadinhos, os mercadinhos, porque mercadinhos de bairro, né, são mercadinhos pequenos que ficavam meio que abertos. Mas, a partir daí, eles não fizeram, não vão fazer. Mas não era por fome, entendeu? Porque não tinha oportunidade. E aí, nesse movimento, o risco que a gente corria não era nada, né? Graças a Deus deu certo, graças a Deus ultrapassamos, e graças a Deus a gente está continuando a fazer esse trabalho. Mas que precisa mais, precisa. Se você disser, Anália, o Vidança hoje tem como se manter? Não, a gente está na esperança, sim, dos editais que estão aí para ser aprovados. Nós fizemos vários editais, nos inscrevemos, estamos nas finais de algum, inclusive desse programa novo, né, do Ceará Sem Fome, que nós recebemos a cozinha, e agora, esse ano, eu me inscrevi né, para ser gerenciadora, e nós estamos nas classificadas, e aí estamos aguardando esse resultado final, porque isso é uma oportunidade, não é para a Vidança em si, é para 40 cozinhas, 40 pessoas, né? 40 cozinhas que vão receber 100 marmitas. Você imagina, numa comunidade como Vila Velha, que sim, a fome ainda é um grande desafio. Não é a violência, é a fome, é o desemprego. Anália, você fala e eu lembro muito do episódio que a gente fez com a Catiana, né? E ela falando sobre isso, assim, que esses projetos de dança, esses projetos que são sociais, eles são para alimentar de várias formas, né? Assim, alimenta de esperança, alimenta de possibilidades, mas você precisa garantir que essas crianças, essas famílias, elas consigam uma segurança alimentar. E isso aí, dentro dos projetos, ele não dá para não existir, né? Assim, desde o início vocês sentiam isso, assim, desde o início vocês garantiam esse lanche para que essa criança voltasse, nem que fosse pelo lanche, e depois percebesse todas aqueles conhecimentos, todas as potencialidades que estavam sendo trabalhadas, ou isso também foi acontecendo organicamente, como tu vai falando aí que o Vidança foi, né? Assim. Não, isso não, porque assim, se não tiver alimentação, se ela não vai conseguir fazer nada, um plié, um sorriso, não vai sair nada. O SESI, ele dava alimento para a gente. Então, enquanto eu estava no SESI com as crianças, o SESI, né, dava os alimentos. Depois, assim, eu trabalhava. Então, eu sempre tirava uma parte do meu dinheiro para comprar, nem que seja pipoca, levava lá para o centro comunitário.
o que eu chamava de espoca-bucho, né? Mas e frutas, sabe, lá tem manga. Eu saía, né? A gente recebia ajuda porque eu saía atrás das pessoas pedindo nas casas, nas minhas amigas, frutas para poder fazer suco. E eu levava e elas tinham alimentação. E quando não tinha nada, era realmente a pipoca. A pipoca e aquela outra, meu Deus, que é aquela pipoca inchada, né? Então, mas elas gostavam e se alimentavam. Desde o início sempre teve. E eu não posso negar uma coisa, aliás, até não posso negar. Eu tenho que ressaltar aqui que o Pão de Açúcar, durante 6 anos, ele dava todos os dias para a Vidança. Começou com 50, que era a quantidade de alunos que a gente tinha lá no Vila Velha, lá no CIS, 50, até chegar a 200 lanches por dia. Todos os dias. No começo eles mandavam deixar e depois que foi mudando também, foram 6 anos. Então, sempre foi prioridade, porque não dava. Me lembro, no primeiro projeto da Comunidade Solidária, a Vidança fez esse edital, foi um dos primeiros editais, nós fomos selecionados, eram 50 jovens, e a proposta nossa era capacitar na área da dança. E aí, o que é que esses jovens recebiam? Uma bolsa de R$50 e o almoço. Entendeu? O recurso era muito reduzido, mas isso tinha que estar garantido. E era maravilhoso. E o almoço era feito lá na comunidade, com as famílias desses jovens que eram atendidos. Daí se formaram muitos jovens na percussão, na dança. Hoje o Vila Velha tem 3 grupos de percussão, alunos formados pela Vidança. E muitos bailarinos no Rio de Janeiro, na Suíça, na Bélgica, em vários lugares também formados pela Vidança. Quais dessas histórias de jovens que passaram pela Vidança que mais te marcaram assim, ao longo desses 44 anos? Tem vários, mas tem um, né, o Ramires, ele era do Vila Velha, e ainda a mãe dele mora lá ainda, mas ele entrou na Vidança e ele era muito, como é que eu posso dizer, ele não tinha abertura, ele não tinha alongamento, ele era muito travado, que a gente chamava de travado. Olha, pensa que ele me aperreava tanto. Porque eu dava aula, eu que fazia as coreografias, eu que criava os figurinos, e aí ele passava o tempo todo. Aí eu digo, olha, menino, eu vou dizer uma coisa, eu vou embora, mas tu, pelo amor de Deus, tu vê se tu cresce e desenvolve, porque já está no tempo. Professora, eu digo, porque todo dia eu te dou aula particular. Mas ele era muito perseverante, muito. E tem uma outra história também, que era do Marquinhos, ele era jardineiro. Era jovem, era jardineiro da casa de uma amiga minha, da Ercília, de uma grande atriz, e que também estava comigo lá na Vidança. Ela, quando começou lá no Vila Velha, né, ele deixou, entendeu? Deixou de ser jardineiro e foi se inscrever lá. Hoje ele está na Suíça, formado, dança, vem para cá, dá aula, participa dos festivais. A Mariane também é outra que ficava. Essa é interessante, porque era uma menina, tinha muita vergonha, porque a gente dançava com retalhos, entendeu? E tu sabe, né, meninas assim. Eu digo, Mariane, o povo nem sabe que isso aqui é retalho. A gente dançava com saco de cebola, os figurinos, todos se transformavam mais na cabeça delas, né? Aí ela só gostava de dançar quando era fora, quando era na comunidade. Aí toda a vida eu ia lá, chamava, ela morava porque as casinhas do Vila Velha são estreitinhas, né? E tinha a parte de baixo e a parte de cima. Eu subia a marientar, assim, vou lá. Aí pegava e trazia ela para dançar. E aí ia para as comunidades, ia para a escola. Foi uma das coisas que a partir daí, para que elas percebessem, elas, né, que sentissem que o que elas estavam fazendo era arte, era vida, era diferente. Eu passei a fazer as apresentações na escola, porque elas tinham vergonha, porque os meninos mangavam delas, entendeu? E aí eu comecei a ir para as escolas, falar com as coordenadoras, para levar o cortejo, para levar a apresentação lá e mostrar como é que os figurinos eram feitos. Isso há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, entendeu? Era bem diferenciado e foi assim, muito corpo a corpo, sabe? Cada coisa que a gente foi passando, que a gente foi descobrindo e foi criando, a Vidança hoje tem uma identidade, né? Se você vê os figurinos, você percebe a história da instituição. Se você vê as músicas na criação, nós saímos né, em 80, dessa escola maravilhosa, convencional, mas a gente passou eu passei a levar o que eu aprendi no SESI, as várias linguagens artísticas, mas de uma maneira
como eu vi, como eu recebi, como eu aprendi, né? Então, e juntando essa coisa do manual que a minha mãe costurava, ajudava a fazer os figurinos, sabe? Levava a máquina, a gente bordava, a gente costurava, passava noites costurando um tchutchu na mão, né? E você também envolvia as mães, né? Assim, não eram só as crianças e os adolescentes, assim, Não, sempre teve esse envolvimento da família, né? Assim, isso também impactou essa comunidade. De que forma isso impactou nessa comunidade? Porque quando você fala, eu acho que tem assim vários véus que a gente vai que vai tirando. tirando, que vai Tem o compondo, véu né? dessa coisa das crianças que precisavam, por exemplo, eu preciso garantir essa segurança alimentar. Eles precisam comer porque as pessoas não vão conseguir mas a questão de você aprender a arte, de aprender aquilo ali, o outro, e também a questão que eu acho que é muito potente, que é essa questão da autoestima mesmo, assim, porque você está falando de uma comunidade que sofre um estigma de violência, sofre um estigma de ausências, De ausência, né? E aí, quando você traz essa realidade do mangue para dentro dos espetáculos e dá uma visão de potência, dá uma visão de arte, de beleza, isso muda essa autoestima dessa comunidade? E assim, eu acredito sim que isso vem mudando, porque quando a gente iniciou, por exemplo, essa história de fazer muito intuitivamente, aos poucos as coisas iam se transformando, e aí quando você percebe que eu não consigo fazer nada só, daí eu tenho que chamar quem? Quem é que está aqui, além da minha família, né? A família do outro, do meu aluno. Então, eu recordo que a primeira vez que eu chamei as mães, a gente ia fazer uma apresentação, porque era muito difícil a apresentação para levar as crianças, né? Para levar todas elas. Eu tinha que escolher, para mim sempre foi muito difícil a escolha. Quem dança na frente? Não. O grupo escolhe, o grupo vai dizer e vai dançar. Né? Assim, vamos ver aqui, mas todo mundo vai dançar, nem que seja passando, vendo, papá. E assim era a construção da roupa. E aí, quando elas perceberam que elas que constroem a roupa, nossa, você construiu, nós chegamos no festival, no primeiro festival Vida e Arte, né, do Jornal O Povo, na época, a gente foi chamado para fazer a abertura do desfile, com roupas de fuxique, que as pessoas viam e disseram, você que fez? Foi você que fez isso daqui? Eles, olha, tia, fui eu. E aí começa a perceber que eles, né, que eles estão fazendo, que nós estamos fazendo ali dentro, a gente tem o valor, tem a nossa história, tem o nosso esforço e tem o nosso conhecimento, né? Que isso tem sim que ser passado, tem que ser repassado, e tem que ser falado, e tem que ser conduzido, né? E eles percebem que eles passavam a perceber. E agora assim, é fácil. Como é que foi? Foi planejado? Não posso dizer que eu planejei tudo isso. Não, eram as necessidades. Por exemplo, eu tinha que dançar. Aí como é que eu vou fazer? Eu não posso ir embora, eu tenho que dançar aqui mesmo. Eu não tenho roupa. Como é que? Eu vou construir minha roupa, né? Não posso não, agora são 30 meninos. Eu não tenho mais o SESI, não tem mais a sala do SESI. Eu tenho que fazer alguma coisa. Onde é que eu vou? Vou para o mangue, né? Eu vou para onde a gente já está lá há muito tempo, então eu transfiro tudo para lá. E aí vamos aprender a fazer fuxica, aprender a fazer bordado, aprender. E aí vem a família, olha, seu filho, a gente tem, mas tem criança que a mãe não pode, a mãe não está lá presente, o pai não está. E aí a Anália vai ficar de fora? Não. Essa criança vai estar dentro. E a gente tem um olhar muito carinhoso e muito acolhedor para que essa criança não se sinta menosprezada. A vida já é bem desafiosa, a gente sempre está sendo escolhido ou não, né? Então, a vidança não faz teste, a vidança não faz seleção. Mas sempre dá certo? Dá. Sempre dá certo. O mais que a gente faz é assim, vamos dividir as turmas. Essa turma aqui é iniciante 1, iniciante 2, iniciante 3. Essa vem 2 dias na semana, essa vem 3, na medida que vai avançando, né? Vai mudando, né? E assim vai. E assim foi dando certo. Então, a vidança realmente nunca fez o teste, porque é muito difícil a escolha, né? Porque somos bons, sim, porque nosso sonho ele dá para a gente essa certeza de que a gente vai conseguir, essas crianças merecem. Então, não sou eu que escolho, são elas que escolhem, né? Uhum. E eu agradeço por elas escolherem a vidança e por estar lá sempre. Anália, e quais são as diferenças suas, a você, a Anália, de 81 e de agora? O que mais mudou? Como tu encara hoje os desafios que aparecem e como tu encarava lá atrás? Algo diferente?
Eu penso assim, são 3 etapas. A primeira Anália, que era aquela jovem de 16 anos, entendeu? Hora que não se incomodava com nada, não falava porque fulano não fala, não queria saber, eu queria era fazer, eu queria dançar, eu queria me envolver, queria criar, e ficava debaixo das nuvens, eu me lembro, debaixo das nuvens, em cima das árvores, do pé de castanhola, quando eu estudava, ficava lá em cima, ficava olhando as nuvens. Quando eu descia, eu dançava. Tudo que eu via. E ali, por exemplo, eu era essa Anália. Aí depois eu passei a ser uma Anália mais... Porque mais exigente, né? Mais com as coisas muito final, que tinha que ser daquele jeito, né? Assim, muito... Absorvi muito o meu professor, que era muito perfeccionista, era maravilhoso. E aí eu queria aquilo, né? E aí eu exigia, as meninas entravam de cena, eu botava assim, todo mundo no palco lá no SESI, tá tudo igual, as roupas, as maquiagens, eu maquiava todas. Aí depois, e vou dizer que essa mudança foi quando eu passei eu fui mãe, né? Fiquei grávida e minha filha nasceu, então eu passei a perceber a diferença, entendeu? Como essa Anália, essa mulher que queria fazer tudo da melhor forma e que não escutava o outro. Eu achava que eu escutava, mas não escutava, não, entendeu? Eu estava escutando ainda o meu coração, ainda o meu desejo, a minha, como é que diz, a minha teimosia de taurina, quase gêmeos, né? Quase geminiana. Mas aí depois que a Lívia nasceu, foi mudando, entendeu? Elas foram amenizando no sentido de buscar mais mansuetude no meu pensamento, na minha fala, no meu olhar, né? Por exemplo, eu atendia assim, a 160 crianças no SESI. Eu precisava ter aquela disciplina, porque senão eu não ia conseguir. Eu achava que eu precisava, né? Eu achava que eu precisava isso. E funcionou muito tempo, mas agora não, sabe? Agora eu funciono e eu penso sim, cada vez mais. Eu preciso cada vez mais ser flexível, ser amorosa e ter sempre um olhar de sim, de generosidade. Se você me perguntar alguma coisa, eu não vou dizer, não sei, não. Para depois dizer assim, não, venha, dá certo, vai dar certo. Então, vamos aqui, vamos conversar, vai acontecer. Tia, pode, vem aqui, vamos ver aqui, né? Então, mas, Anália, eu acho que pela tua história, tu já vai dizendo os sims muito antes de agora, né? Mas teve algum momento em que você pensou, eu acho que não vai dar mais, de pensar que o Vidança não iria existir, de desistir de alguma coisa? Algum momento isso passou pela tua cabeça? Você quer de verdade? A verdade. Não, porque assim, eu nunca pensei em desistir. Teve um momento em que eu fiz uma cirurgia, passei muito tempo de licença, mas as coisas iam acontecendo. Mas mesmo assim, a Vidança, ela teve uma parada por conta dessa história, e foi pouco, porque aí tinha o SESI, tinha minha irmã, enfim, tinha a Vilemara também, e foram alunos que foram, né, assumindo outros papéis também. Mas eu nunca pensei em desistir, nunca. Nem cada ano, assim, se eu disser para você, está mais fácil? Não está. Hoje mesmo, esse mês, a Vidança conclui os projetos pequenos, faz os relatórios, e aí, em maio, a Vidança não tem recurso financeiro para pagar a nossa folha. Isso, para mim, é um desafio. Anália, tu deixa sempre para a última hora? Não, gente, eu faço, eu vou atrás e tudo. Mas eu tenho sempre a esperança que vai dar certo. Mas chega um momento que eu tenho que chamar a equipe, a gente vai entrar de férias, porque a gente não teve férias em dezembro, em janeiro a gente vai dar uma pausa. A gente vai manter isso aqui, o alimento, uma turma, 2 turmas, a gente vai revezar, a gente vai entrar em acordo. Mas pensar em desistir, nunca. Porque isso realmente é a minha essência, é a minha alma. Se eu desistir, mulherzinha, eu morro. Eu tenho a sensação de que eu não vou ter mais vida. Eu tenho certeza que eu ainda vou ver muitos anos e ver a Vidança tendo sustentabilidade, tendo para quem chegar ali, entrar, e quem for ser a nova gestora, quem for dar continuidade, porque tem muitas análias ali dentro, mas que tenha menos sacrifício, entende? Que seja mais... que tenha mais possibilidades e tenha mais sustentabilidade. Reconheço que a Vidança ainda não tem. A gente tem um curso de corte e costura que é maravilhoso, porque a história dos retalhos iniciou há muitos anos atrás. Retalho não era moda.
reciclável de estiarreda, né? Como dizia a minha. A gente lá em casa tinha isso, a gente vivia disso. E foi junto dela, da mãezinha, dos meus irmãos, que a gente fez o primeiro espetáculo, entendeu? Com saco de cebola, com saco de estopa, com saco plástico, com retalhos, com os tecidos de estampa e com as roupas do SESI, entendeu? Que a gente ia transformando. Então, e aí, assim, poxa, mas será que eu não tive... Eu me pergunto, pô, eu não tive capacidade, como é que foi isso, de dar uma sustentabilidade com esse curso de corte e costura que a vida toda tem, sempre tem, com retalho. São anos formando mulheres costureiras, mulheres que, além de fazer, de estar fazendo a sua renda através daquele produto que ela aprendeu lá, porque ela aprendeu com retalho, ela não precisa tanto de recurso, a não ser a máquina, que aos poucos a gente consegue, vai para o Vidança, faz lá, tem as máquinas disponíveis, e não tem a sustentabilidade para ficar pagando, ou eu pago, ou eu vou pedir a alguém, não tenho ainda. O que é que eu fiz, o que é que eu deixei de fazer? Sabe assim, não temos, a Vidança não tem ainda... Você chega lá, você vê o coração pulsando, vê as pessoas, vê a comunidade, vê as crianças dançando. Eu nunca fiz espetáculo cobrando, enfim, mas nunca parou, nunca deixou de existir. Sempre deu certo. Sempre deu certo. Mas, assim... Podia ser com menos emoção, né, Podia Anália? ser. Podia ser um pouco. É tão bom quando vem um edital. A Anália, tu vive só dos editais? Poxa, nesse momento é o que está sendo. Quando tem um edital que são 3 anos, eu digo, ai, meu Deus, acordar no ano, né, esse ano novo, com edital né, 3 anos. Né? Mas as coisas estão melhorando e assim, essas possibilidades desses editais que estão vindo, das comunidades também, os empresários estão chegando. Agora tem que ir lá mais na Vila Velha, né? Porque o Vila Velha tem a Vidança, tem muitas lideranças que fazem outros trabalhos, mas com a arte, com a dimensão e com a Vidança, o Vila Velha precisa de mais. A Vidança não dá conta só. Então, a gente precisa potencializar quem já está lá, porque tem grupos começando e tentando junto, né, com a gente, tentando de muito tempo, né, como é o caso do CIS, o caso como é o nome da instituição, da própria Rosária, que não me veio o nome da instituição, da Casa do Vovó Dedé, não, é do Casa do Dodô. Tem instituições, mas que precisam também, certo? A Vidança talvez tenha, talvez não, com certeza tem mais a oferecer nesse sentido, porque, né, assim, a gente, quando começa na arte, que quer, a gente vai fazendo, as lideranças elas vão criando oportunidade de acordo com o conhecimento delas. Isso também é válido, mas precisa. A comunidade de Vila Velha é muito grande e precisa, sim, de muitas cozinhas, precisa de muita arte, de muita formação para os jovens, de cursos de formação profissional para os jovens, né? E, normalmente, a gente sempre faz os cursos voltados para a linguagem, para a dança, para a música, para a arte, né? Mas as necessidades deles também são outras. São várias, né? São várias. Anália, né? Mas hoje você ainda dá aula. Quais são as atividades que você desempenha dentro da Vidança? Bem, hoje eu não dou aula, né? Mas eu vou lá, vejo as meninas, eu faço as criações, eu faço os figurinos ainda, eu faço as correções, eu faço os finalmente, né? E as criações. Mas isso é a minha frustração, talvez. A Anália tem uma frustração? Eu precisei sair da sala de aula por alguns motivos. Uma, para poder buscar, né, para ir em busca, porque aí, na medida que eu fui fazendo, eu fui adquirindo alguns outros conhecimentos e necessidades que eu tive que abandonar umas para poder conquistar outras. E também porque as meninas que estavam assumindo, elas precisavam assumir as salas de aula, né? Então, elas estavam... O exercício da formação enquanto professores também é feito na Vidança. Então, eu vou fazendo essa capacitação e elas vão assumindo isso, da legitimidade. Quer voltar? Quero, sim, mas não para ficar... Né, também não consigo ficar direto, tenho que ter outras coisas me alimentam também, que é esse contato com a comunidade, é o contato com as crianças, com as famílias, com os parceiros, né? É buscar mais conhecimento, buscar mais desenvolvimento ali para a comunidade, isso faz parte também. E, como eu disse, ali dentro tem muitas Análias, tem muitas Chicas, tem muitas Marias, tem muitas Socorros, tem muitos Chicos, tem muita gente ali dentro da Vidança, muitos alunos e famílias que têm, sabe, que são gestores natural e gestoras e artistas natural que precisam da continuidade. Né? Muito bom. Anália, a gente está perto de encerrar o episódio, mas antes eu queria que você dissesse assim, qual é o teu sonho para o futuro da Vidança? Bem assim, construir
a sede da instituição. Não é só melhorar, não, a gente tem que demolir, porque a casa era uma casa, sabe? Era uma casa muito engraçada, não tinha nada. E aí essa casa foi se transformando numa casa de dança, de música, de arte. Mas ela precisa ter um terreno lindo, grande, que é a nossa beira-mar, que é o nosso quintal, que é o mangue. Hoje já não é tanto, porque já tem a rua lá que já construíram casas, mas precisa, sim, de uma estrutura física para dar mais qualidade para quem está chegando. Salas, tem sala grande, tem uma sala pequena, barra. A Anália não tem espelho, é porque foi uma escolha, porque o espelho ele leva muito quem é o melhor, quem está na frente, não. Aí é um rodízio, certo? O professor dá aula para esse lado, não tem espelho, mas quem estava aqui está na frente, quem está aqui, e assim vai. É uma escolha nossa também. Mas era. E buscar, são essas duas coisas. O primeiro, assim, que é muito papa e bufo, que dá para ser agora, se alguém estiver escutando aí, que quiser chegar lá, né? E ajudar a gente a construir, a reformar a nossa sede, assim, é maravilhoso, é de imediato. A sustentabilidade da instituição assim, você terminar o ano e você ter, né, como que a Vidança vai conquistar tendo tudo o que tem. Nós temos cursos e formações de corte e costura. Nós temos, assim, eu fui sempre muito afoita nesse sentido. A Vidança não é só balé, a Vidança não é só música, mas hoje a Vidança tem a formação também em educação financeira, porque eu não tive isso, né? Eu não tenho isso, não tenho, não sei lidar, né? É muito assim. E aí é um desafio para a gente, para as crianças, como que eu posso melhorar, né, para que essa criança, apesar do desafio do que ela acha que ela não tem, ela pode conduzir, né? E as famílias também. Então, eles têm, a cada 15 dias, aula de educação financeira, eles já têm uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, e Libras já tem mais tempo, porque isso também é uma formação, também, não é porque virou lei, não, muito que antes nem era, mas é por uma necessidade da gente se comunicar. E a gente recebe crianças, né, de várias formas, de diferentes gostos e desejos e pensamentos e momentos. Então, a gente precisa preparar a comunidade para isso também. Então, são coisas que a gente foi buscando junto aos parceiros e aos próprios projetos e os parceiros, que era importante. A Vidança é balé, a Vidança é dança, mas a Vidança precisa disso, a comunidade precisa disso. Tem curso de corte e costura, tem curso de percussão, construção de instrumentos. Os instrumentos são feitos lá, os tambores são feitos lá pelas crianças, mas tudo isso precisa de apoio financeiro, né? E, assim, a nova geração da Vidança é Carol, é Wanda, é Elias, que é um menino jovem, sabe, que iniciou, criança que chegava lá na Vidança que não tinha comida, né? E a gente dava, e hoje em dia ele é profissional tanto na área de dança, tecnicamente é maravilhoso, e está nas redes sociais da Vidança, nas mídias, né? Também já tá, eu não sou formada, digo, mas você está se formando, eu também não sou, meu bem, a gente se forma no fazer do dia a dia, mas vamos para a academia também, vamos para a universidade. E é isso. Coisa boa. Alan, vamos só pegar aqui um tempinho, porque a gente falou muito da história da Vidança, que se confunde com a história da Anália, é impossível, tem uma hora que você não sabe quem é quem. Mas, como a gente gosta também de fofoca, eu soube de uma história. Pensou que essa safada é essa? Me conte a sua história com Belchior. Gente... Eu era bem jovem, né? Assim, não tinha minha filha ainda, né? Assim, foi um final de semana, que era feriado, uma segunda-feira, 21 de abril, que vai fazer alguns anos agora, né? Segunda-feira, que é 21 de abril. E aí eu namorava com uma pessoa, assim, eu namorava com um homem casado, né? E aí, o final de semana todo em casa, certo? Sentada, esperando. O namorado da minha irmã também não veio. Eu sei que fui para a praia, minha mãe botou o bigode nos meus cabelos, e nada de, né, não sair nem nada. Quando foi na segunda-feira, o namorado da minha irmã chegou e disse, vamos passear, vamos, mas vamos lá para o Baião de Dois, na época, né? Não é do tempo de vocês. E aí, ali na beira-mar, fomos. E aí a gente estava lá, tudinho, aí o James chegou e disse, olha o Belchior. Aí todo mundo olhou, e está olhando para ti, Anália. Para mim, eu olhei, aí ele olhou, eu saí, fiquei conversando, tudinho, daí um pedaço, as minhas irmãs, elas foram no banheiro, a minha amiga também, ele pegou na mão delas e perguntou meu nome. Aí ela falou, tudinho, quando deu um pedaço, lá vem um garçom, com
com um vinho, era champanhe, me convidando para ir para a mesa. Aí eu olhei, né, disse que eu não aceitava, não ia. Aí ele foi embora. Né? Foi. A Anália continuou olhando, eu digo, tudo bem. Aí lá vem de novo. Quando, a segunda vez, na terceira vez, ele veio ele mesmo, né? E aí convidou a mesa, as meninas, aí fomos lá. E assim começou, né, uma história. E o que foi, assim, não pensei que eu ia poder contar. Mas, quando eu fui falar, né, para o meu namorado, que não tá, nessa época eu estava mais ou menos assim, terminando, ele achou graça, disse que era mentira minha. Eu disse, pois então tá, tu vai tal hora para o restaurante e tal, que eu vou estar lá. Aí foi ele e o primo dele, né? Quando ele chegou que viu, aí... Mas o fato é que foram 2 anos e meio, né? Quando ele chegava aqui em Fortaleza, eu fiquei encantada, não posso dizer que não fiquei encantada. Ele foi me encantando, né? Foi me conquistando. Eu tinha uma outra paixão. E aí ele foi me encantando e confesso assim que nesses 2 anos e meio foi muito lúdico. Não se cobrava nada, né? Mas assim no sentido de cobrar fidelidade. E aí ele, quando chegava, eu não tinha telefone. Ele vinha do aeroporto com malas e tudo e passava na minha casa para avisar que tinha chegado. Então, mandava telegrama, sabe? Era muito engraçado. Mas assim... ele canta, qual era a música que ele cantava para ti? Não, ele não cantava música para mim. Mas a gente foi muito feliz um tempo, né? E não era escondido, mas também, por exemplo, a gente saía, né? Sim. Eu me encontrava com ele no show, depois a gente saía, todo mundo, enfim, sempre tinha muitas amigas, mulheres, né? Apaixonadas, mulheres, enfim, mas esse período foi muito feliz. E aí finalizou, eu acabei realmente vi que não, né? Enfim, não dava mais não certo, dava mais né? certo, mas foi muito interessante. Foi bem, fui feliz. Foi feliz, fui né? É o que importa, né? É o que importa. Anália, muito obrigado, sim, por ter topado o convite. A gente conversar com pessoas iguais a você é sempre muito gratificante, porque você nos dá uma projeção muito otimista de mundo, assim, faz a gente ter uma visão de que o mundo existe uma grande esperança, sempre de melhora, de que dá para ele evoluir, porque tem pessoas que estão preocupadas não só consigo, mas preocupadas com todo um contexto social, e a gente percebe isso muito claramente em todas as tuas falas. Então, muito obrigado por nos dar esse fio de esperança. Assim. E o universo parece que vai ajudando essas pessoas, isso, né? Porque no final de contas, Anália, eu acho que você uniu os seus 2 sonhos. Porque se você queria ser freira para ajudar os outros, nem precisou ser freira, né? Não é? Optou pela dança e ainda ajudar as pessoas. Mas eu fiquei muito grata, muito feliz, entendeu? De estar aqui, de poder reviver, nossa, feliz mesmo. Agradeço, né, a vocês, ao Diego também, a toda essa comunidade aqui do jornal maravilhoso Diário do Nordeste. Quando chegou, me trouxe lembranças antigas, né, maravilhosas, que eu saía de porta em porta dos jornais em 1980 para a estreia do Vidança, contando um pouco da história que eu não era conhecida, não tinha, né? E foi o jornal Diário do Nordeste que me apoiou. Muito bom. Pois aqui as portas estão abertas. Muito agradecida. Se tiver novidade de lá. E a Vidança também, tá bom de chegar lá mais perto e ver esse coração forte batendo lá dentro. Eu acho que eu vou. Quando eu era repórter do Zoeira, eu fui lá. Então, certamente. Foi sim. Lembro, sim, eu acho que é a mesma casa, inclusive. Legal. Muito agradecida. E a você que nos acompanhou também, muito obrigado, tá bom? Não se esquece que próxima semana tem mais, gente. Valeu. Tchau, tchau. Beijo.